Podem sentar. É bom estar de volta outra vez nesta noite, agradecido por ter esta oportunidade outra vez agora para servir ao Senhor. E após segurá-los tanto ontem à noite, sinto que não seria justo segurá-los muito outra vez esta noite. Estava lá atrás ouvindo a um irmão nosso, associado no Senhor, que acabou de chegar de Indiana, agitado com um sonho estranho. Nunca esteve em Shreveport antes na sua vida, mas sonhou outra noite, que foi a Shreveport, não estava de carro, e ele chegou ou veio em algum lugar, a uma igreja onde eu estava falando, disse, depois de eu ter pregado e orado pelo povo, disse, algo vai acontecer. Disse que ele estava de volta no dia seguinte, e disse que conhecia o edifício, como ele parecia. Havia um auditório municipal do outro lado da rua, mas nem sequer foram no auditório. Estava neste lado e um edifício de pedra que tinha anexo, e o edifício se localizava assim. E o rapaz é um sonhador, eu vi os seus sonhos e sei que são verdadeiros. E ele disse... Então, na noite anterior, que eu estava falando e orando pelos enfermos, e eu disse, algo está se preparando para acontecer. Parecia como que um estampido de trovão. O povo começou a gritar. E disse, assim que o trovão começou a se afastar, bem, aquilo formou uma voz, começou a falar, diz, estava falando que através dessas gelosas janelas aqui em cima, veio a glória de Deus entrando na forma da coluna de fogo. Nunca viu isto. Ele nos tinha ouvido falar sobre isto, mas ele mesmo nunca viu. Ali estava aquilo, chegou através das janelas de cima, assim, e formou aquela luz, como você vê na foto, bem acima da audiência aqui, mas disse aqui, aquilo estava ressumando algo. Disse que eu me levantei e disse, aquele é o Deus Jeová. E disse que ele foi lembrado que pensando sobre isso, quando Moisés trouxe o povo para fora do Egito, disseram, deixe Moisés falar e não Deus, para que não morramos. Ele disse, todos se encontravam no chão, com suas mãos levantadas, gritando, disse que ele estava gritando também, Senhor Deus, eu te amo, eu sua esposa sacudiu e despertou. Vejo descendo o corredor agora, o irmão Jackson, antigo pregador metodista. Ele estava tão perturbado até que veio e disse que quando entrou, estava tão perplexo, exatamente da maneira que tinha visto isto no sonho. Eu não sei o que isto significa, o Senhor guardou isto de mim, mas algo poderia acontecer vendo que o irmão Jackson sonhou isto. Conhecendo-o como um honesto e verdadeiro homem servo de Deus. Sei de casos dele ter sonhos chegar a mim e o Senhor me dar uma interpretação. Acontecia perfeitamente assim, mesmo quanto a certa vez eu ir para o Arizona, ele teve um sonho. E ele está bastante perturbado e está com sua esposa, ele a trouxe. Ela logo será mãe e a única maneira que poderia vir era por avião. Não tinha nem um centavo para vir e alguém lhe deu dinheiro, então isto funcionou misteriosamente. Então algo pode acontecer. Não sabemos exatamente o que o Senhor nos proverá. Estamos agradecidos ao Senhor por estarmos vivendo no dia em que estamos, pouco antes da vinda de Jesus. Como eu disse antes, é o maior tempo de toda a história. Preferiria estar vivendo neste momento do que qualquer outro tempo na Terra. E vejo aqui na nossa frente outra vez, nesta noite, é meu bom amigo irmão Dow. Eu mencionei no auditório nesta manhã, o irmão Dow está completando 93 anos hoje, que bênção. Ele contribui sua longa vida para a glória e louvor de Deus. 93 hoje. E feliz aniversário para você, meu irmão. E sei que aí embaixo, pelo país onde estão ouvindo nesta noite, também desejam ao irmão Dow, Bill Dow, um feliz aniversário. Ele é um amigo muito pessoal de Oral Roberts, tem ajudado muito no caminho do Evangelho. Ele é um grande amigo nosso. Estou contente em ver o irmão Man aqui, outro pregador metodista, salvo e batizado com o Espírito Santo, e no nome de Jesus Cristo,
sentado aqui. Ele também é um dos nossos associados da Indiana. Sei que o irmão Rickerson está sentado aqui, ao seu lado. Um dos nossos diáconos de Jeffersonville, Indiana, estão ouvindo ali esta noite. E compreendo que o irmão Wheeler, um dos diáconos, outros, está aqui em algum lugar. Eu ainda não o localizei. Alguém está apontando os dedos. Vou achá-lo daqui a pouco. Sentado ali, bem à direita. Sim. Irmão Bankswood, seu irmão está ouvindo esta noite. Seu irmão esteve aqui ontem à noite. Eu ouvi quando saí, irmão Lyle, testemunha de Jeová. Todo o grupo se converteu. Lyle foi trazido por causa de uma visão do Senhor. Lyle estava sentado no barco lá naquele dia, quando um dia antes daquilo lhe foi dito que algo ia acontecer concernente à ressurreição de vida. Era testemunha de Jeová também. Mas naquela manhã, sentado ali pescando, ele apanhou. Ele tinha aquela moda de Kentucky, um grande anzol e pequenino peixe, havia engolido. Ele puxou para fora as guelras, os intestinos, jogou na água um pequenino peixinho sol. Disse: bem, rapazinho, você atirou seu último cartucho. Dando reviravoltas na água, morreu. O vento soprou para uns lírios d'água. E um dia antes, sentado, eu disse: o Espírito Santo me disse que haverá uma ressurreição de uma pequena criatura. Talvez haverá um gatinho quando eu voltar para casa, porque quando estávamos tentando cavar para conseguir iscas para a pesca, o irmão Wood e eu está ouvindo esta noite. Minha garotinha, que hoje é uma jovem assentada ali, está noiva deste soldado esbelto. Eu o vejo. Ela chegou, disse: papai. Ela é outra garotinha. Qualquer pessoa pode ter qualquer tipo de animal de estimação que deseja, porém eu realmente não gosto de gatos, nenhum Brana. Ela disse: nós encontramos uma pobre velha gata aqui, papai, ela comeu alguma coisa, alguém a envenenou, está toda inchada. Papai, ela vai morrer logo. Podemos arrumar uma caixinha e ficar com ela uns 2 dias? Eu disse: deixe-me ver a gata. Bem, trouxeram a gata e viu o que iria acontecer. Então, lhe dei uma caixa. Na manhã seguinte, havia cerca de 7 ou 8 gatinhos. Então, meu garotinho Joe apanhou um deles e o apertou e deixou cair no chão. O pobrezinho ficou ali contorcendo, o tinha matado. E eu disse ao irmão lá, o seu irmão disse: você sabe, pode ser a ressurreição daquele gatinho, como temos visto o Senhor fazer coisas. O irmão Lyle, novo no caminho, o Espírito Santo recentemente lhe havia dito que era casado e o que ele havia feito, os males que havia feito, as coisas que havia feito. Ele pensou que o irmão Banks estava me dizendo aquelas coisas, mas quando aquilo realmente o trouxe para fora, lhe disse que ele havia feito na noite anterior demais para ele não podia compreender. Então, na manhã seguinte, pescamos a noite toda, peixinhos, estávamos pegando isca, mas ele simplesmente jogou aquele peixinho na água, tremeu e enfraqueceu. Cerca de meia hora depois, estávamos assentados ali. Eu disse: irmão lá, o irmão deixou o peixe engolir o anzol até o estômago. Disse: tome a linha aqui, arremesse a isca assim que ele a tocar. Então, apenas segure e o traga. Não o tire assim, ele não engole. O irmão apanhará o peixe. Disse: bem, ele tinha uma linha solta, disse: esta é a maneira que fazemos. Então, mais ou menos naquela hora, ouvi algo descendo do topo da montanha ali em cima, um redemoinho girando ao redor. Aqui ele desceu assim. O Espírito de Deus veio sobre o barco, disse: fique de pé. Disse: fale com aquele peixe morto. Diga: eu lhe dou de volta a sua vida. E aquele peixinho ali fazia meia hora com suas vísceras na boca, suas guelras. Eu disse: peixinho, Jesus Cristo lhe dá de volta a sua vida. Viva, no nome de Jesus Cristo. Virou-se e água abaixo foi o mais rápido. Irmão lá, o irmão está aqui em algum lugar, o vi ontem à noite. Esteja ele dentro, fora, seja onde estiver, levante a mão. Se eu posso... O que ele disse? Lá em cima na galeria, pelas janelas ali atrás, aquele é o homem, um testemunho de Jeová. Ele disse: irmão Branham, estava todo agitado, disse: é bom estar aqui, não é?
O irmão pensa que aquilo queria dizer que aquilo que eu chamei aquele peixinho, disse, você tirou o seu último cartucho, disse, aquilo que quis dizer algo para mim, disse, não, é só uma confirmação, estava todo contrariado. Bem, viajamos e vemos estas coisas acontecendo, sabendo, agora, pense, o que era para isto mostrar, tinha muita criancinha com convulsão na lista de oração, para orar, mas quando a visão chegou era para um peixinho, mais ou menos desse tamanho, com cerca de uns 5 a 7 centímetros. Parecia que o anzol era tão grande quanto o peixe, mas o que aconteceu era para mostrar a você que Deus olha para as pequenas coisas também. Estão vendo? Certa vez, quando os leprosos estavam em todo lugar, ele usou seu poder e colocou uma maldição numa árvore. Começou a secar. Quando haviam pessoas em todas as partes precisando daquele poder de cura. Mas veja, ele queria mostrar que ele é Deus sobre todas as coisas, seja pequeno, grande, seja o que for. Ele continua sendo Deus sobre todas as coisas, toda a criação. Então nós o amamos porque aquilo nos faz saber que está interessado a falar a palavra para a vida entrar em um insignificante peixinho deitado ali, morto na água por meia hora. Ele com certeza algum dia pode falar para a vida entrar em seus filhos. Não importa se seu corpo seja não mais do que uma colher cheia de pó, ele falará e nós lhe responderemos um dia. Ele é Deus que está interessado em tudo que fazemos, tudo que dizemos, tudo. Ele está interessado. Agora vamos inclinar nossas cabeças em todos os lugares. Eu gostaria de saber agora, antes de orarmos, se há alguém nesta noite que está interessado nele, mas você não tem ainda suas reservas para outra terra onde vamos vê-lo. Sabe, você não pode entrar sem reservas. E você não as fez ainda, mas gostaria de ser lembrado em oração agora para que tudo seja corrigido entre você e Deus esta noite. Poderia levantar a mão? Você dirá, lembra de mim, Senhor, apenas deixe-o ver sua mão. Deus concede. Pai Celestial, enquanto estamos firmados nesta noite entre os vivos e os mortos, e essas coisas que estão acontecendo nestes dias misteriosas, claro que são misteriosas, porém, Deus, Tu sabes se elas são verdadeiras ou não. Tu és o juiz solene dos céus e da terra. E dizemos isto, Senhor, apenas para encorajar o povo. Algumas das coisas que tens mostrado, para que possam estar encorajados a te amar e crer em ti, te servir e para saber que não importa quão pequeno seja o fato, bom ou ruim, tu vês. Eu oro, querido Deus, que abençoes cada uma destas mãos nesta noite. E a alma e o espírito que motivaram aquela mão a se levantar. E oro, Deus, que esta seja a noite, que as suas reservas sejam feitas para aquela terra além do rio. Concede isto. Cura os enfermos e aflitos, Senhor, ambos aqui, todos através do país onde o programa radiofônico, através dos telefones, estão chegando. Abençoa aqueles ali que não estão salvos, desde a Califórnia até Nova York, do Canadá ao México. Concede isto, Senhor, que cada pessoa sob o som de nossa voz nesta noite seja salva de seus pecados, curada de suas enfermidades por causa da Tua presença divina. E este nosso irmão Jackson, que voou todas estas 1000 milhas até aqui, para estar aqui porque algo estranho mexeu com seu coração. E eles terão sonhos, terão visões. Querido Deus, Tu tens guardado isto em segredo de mim. O que isso significa, não sei. Mas se Tu nos visitares, Senhor, prepara nossos corações agora para esta visita, que possamos estar sob expectações, não sabendo o que Tu farás, e não sabendo se Tu prometeste nos visitar através deste sonho, não sabemos.
Nós estamos apenas citando estas coisas que realmente compreendemos, que tu prometeste visitar teu povo, e oramos que tu te faças real para nós aqui. No nome de Jesus Cristo, pedimos isto. Amém. Agora, esta noite, após segurá-los por tanto tempo ontem à noite e nesta manhã, estou ficando um pouquinho rouco. Tenho a minha pequena peruca que comprei, eu a uso sobre meu ponto careca aqui quando estou pregando, mas desta vez eu a esqueci e este ar vindo através desta janela está começando a me dar um pouquinho de rouquidão. Eu tinha que cancelar reuniões, mas depois que a comprei, então não me incomodo mais. Sigo em frente. Eu a esqueci, só posso sentir isto um pouco, então suas orações serão apreciadas. E agora, estes são 2 cultos por dia, que estão, como que, você sabe, quando tem muitas milhas, dá para você notar. Então, agora para as pessoas na Califórnia e lá no Arizona, todos enviamos saudações através da nação. O irmão Leo e o grupo que está esperando no Senhor lá em cima em Prescott. Convidaram agora todas as pessoas ao redor de Phoenix. De hoje a uma semana, estaremos em Yuma, no banquete. Já venderam todos os ingressos e obtiveram um auditório maior, não comporta as pessoas, então cheguem cedo todos para entrarem. Então dali estaremos indo a Los Angeles no domingo próximo, domingo à noite. Então estamos esperando ver todos ali, que as bênçãos ricas de Deus estejam sobre todos. Para vocês em Nova York e que estão lá em cima, ao redor de Ohio, lugares diferentes, logo eu desejo pregar a mensagem sobre a trilha da serpente, a besta no princípio, a besta no fim no tabernáculo. Billy vos enviará uma notificação para isto quando formos falar sobre isso, porque faço isso no tabernáculo, pelo menos será de umas 4 horas ou mais. Então, eu quero que você aqui, seja onde estiver agora, vire no livro de Jó. Um livro bastante estranho para pregar dele, mas quero usar apenas algumas notas aqui agora. E então, amanhã à noite, aqui no tabernáculo, haverá culto de escola dominical, hein? Começamos aqui a que horas? 9h30. E então, tenho o privilégio de falar aqui outra vez amanhã, e o Senhor permitindo, gostaria de falar sobre o assunto, se Ele permitir agora, como eu estava estudando nesta tarde, para lhe mostrar que há somente um lugar que Deus encontrará um adorador. Somente. E pode lhe dizer qual é aquele lugar e qual é o nome daquele lugar onde Deus encontrará o adorador. Então, amanhã à noite, vou lhe pedir um favor, isto é, para um culto de cura. E quero um antiquado culto de cura. E se o Senhor permitir, desejo falar sobre um assunto que me assustou hoje. Quando o irmão Moore e eu conversávamos, meus preciosos irmãos, discutíamos sobre as Escrituras e quão amável foi estar com aqueles irmãos como nos velhos tempos. E ele disse, o irmão sabe, irmão Branham, toda a pregação que o irmão fez para nós aqui em Shreveport, o Cordeiro e a Pomba, foi uma das mensagens de maior projeção que o irmão nos trouxe aqui em Shreveport. Disse, eu acho que uma mensagem tão cheia de energia como aquela hoje, o irmão nunca obterá uma como aquela. Quando eu perder aquilo, eu perco a minha mensagem. Amor é o meu querido Cordeiro moribundo, teu precioso sangue nunca perderá o seu poder, até que toda a igreja remida de Deus seja salva para não pecar mais. Desde então, pela fé, eu vi aquela corrente suprindo tuas feridas que fluem. O amor redentor tem sido o meu tema, e será até eu morrer. Amanhã à noite, se for a vontade do Senhor, desejo pregar sobre um assunto sobre nas asas de uma pomba branca. Amanhã à noite, o Senhor descendo nas asas de uma pomba. Isto é, se o Senhor permitir, minha voz não ficar tão ruim. Agora, então,
ore por nós. E então, quero uma reunião de oração, como nos tempos antigos, da forma que tínhamos no princípio, sem discernimento. Simplesmente dar um cartão a todos que querem receber oração. Agora, você deve ter um cartão, esteja aqui cedo, para que então Billy possa lhe dar um cartão para manter a fila em ordem. Se você não fizer isso, as pessoas continuam voltando, e a fila não tem fim. Qualquer pessoa pode ter um cartão. Quero que o irmão Jack fique de pé ao meu lado na fila de oração, como o irmão costumava fazer. O irmão Brown traga as pessoas para mim em vez de Billy Paul. Eu quero uma fila de oração como nos tempos antigos e vamos simplesmente orar da maneira que fazíamos há anos. Estou feliz nesta noite em ter outro irmão associado conosco. Olhei, reconheci, então ouvi o irmão Gordon Lindsay. Ele é um daqueles dos velhos tempos. Esteve conosco há muito tempo atrás, fazendo um grande trabalho na impressão. Está imprimindo o meu livro agora, As 7 Eras da Igreja. Esperamos tê-lo pronto outra vez, Os 7 Selos. Se acontecer dele ler aquilo antes de imprimir, teremos uma discussão teológica. Simplesmente posso sentir isso chegando. Mas ele sabe que não sou teólogo. Então, estamos ansiosos esperando por amanhã à noite. Se estiver aqui, irmão Lindsay, esteja aqui amanhã à noite. Se o irmão estiver, passe por aqui. Esteja conosco na plataforma para uma reunião de oração como nos tempos velhos. Quantos gostariam de reviver aqueles velhos tempos outra vez quando trazíamos pessoas? Será ótimo. Tragam os seus enfermos aflitos amanhã à noite para esse propósito. Agora, se você achou no livro de Jó, versículo 42, capítulo 42, e os primeiros 6 versículos do capítulo 42 de Jó, muito estranho. Irmão Ted Dudley, seu irmão está ouvindo esta noite aí em Phoenix. O irmão recorda certa vez quando conversávamos, 1 ou 2 semanas atrás, nos referíamos a isto. Eu lhe disse, algum dia aquilo se tornaria um tópico para mim. Desejo usá-lo esta noite. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, ouça atentamente esta leitura agora. Bem sei que tu podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, diz isto, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e eu não compreendia. Escuta-me, pois, eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos aqui, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Agora desejo tirar um tema desse verso 5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Que o Senhor possa abençoar sua palavra. Jó, vamos tomar um pouquinho da sua vida. Jó era um profeta. Ele era um homem que viveu no passado antes da Bíblia ser escrita. Achou-se que Jó era um dos livros mais velhos da Bíblia, porque ele foi escrito antes de Gênesis ser escrito. Jó, este grande guerreiro e profeta, era um homem poderoso em seu dia. Não há dúvida que foi educado e serviu ao Senhor por toda a sua vida. Ele tinha vivido uma vida tão corajosa para o povo que todos o respeitavam. Mas ele chegou a um ponto onde ele diz aqui, sendo tentado do Senhor, porém eu gostaria de usar a palavra sendo testado pelo Senhor. E verdadeiramente, cada filho que vem para Deus deve ser primeiro testado, provado, treinado como filho. E então, se o teste fica difícil e achamos que é muito difícil e não ouvimos, damos ouvido, então ele disse que nós nos tornamos um filho ilegítimo e não um filho de Deus, porque não existe nada que pode mover um verdadeiro filho de Deus nascido de novo para longe de seu pai. Vem. Ele é parte dele. Você não pode mais negar isto, nega a si mesmo. Você teve a experiência, foi treinado e testado.
E agora, este homem, sendo um profeta, ele teve acesso à graça de Deus. Mas Jó não tinha uma Bíblia para ler. A Bíblia não havia sido escrita então. Porém, ele tinha acesso a Deus através da revelação e através da visão. Aquilo foi antes da Bíblia ser escrita. Agora encontramos e tomamos um pouco da sua vida quando Deus o abençoou e fez dele um grande homem. Ora, todos o respeitavam, até a sua sabedoria havia se tornado tão grande, sua inspiração de Deus o havia vindicado como sendo servo de Deus tão claramente, até que o povo vinha de todas as partes para ouvi-lo. E então Satanás começou a acusar aquele homem. E esta é a maneira que ele faz com cada servo inspirado de Deus. Satanás está sempre ali para acusá-lo de tudo o que ele faz que não é certo. E agora encontramos a sua vida e provas e sua grande fé. Até mesmo Jesus, quando chegou na terra, ele se referiu à paciência de Jó. Ele disse, não leste sobre a paciência de Jó? A fé espera com paciência para a palavra prometida ser cumprida. Agora, observamos aqui que Jó, após ele passar por suas provas, todas as suas aflições, ele tinha uma família amável, foram tirados dele. Tinha boa saúde, foi tirada dele. Tudo o que ele possuía nesta vida foi tirado. Sentou-se em cinzas e com um casco de telha raspava suas feridas. Até sua própria esposa falou contra ele, disse, por que não amaldiçoas a Deus e morres? Ele disse, falas como uma louca. Ele disse, o Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Agora Satanás havia chegado diante de Deus, porque ele podia chegar diante de Deus e acusava os cristãos ou os crentes o tempo todo. Então acusou Jó de muitas coisas. E disse que Jó, a razão pela qual podia servir a Deus, porque tudo estava ficando bom para ele, mas disse, se tu apenas me deixares tê-lo em minhas mãos, eu farei com que ele amaldiçoe na tua face. Eu quero que você observe a confiança que Deus tinha em um crente. Em outras palavras, Deus disse a Jó, disse a Satanás, assim, você não pode fazer isto. Ele é um homem justo, justificado. É um bom homem. Não há nenhum como ele em toda a terra. Ah, que homem! Que Deus, ele mesmo diria a seu inimigo, meu servo é tão perfeito, não há outro homem na terra como ele. Oh, se pudéssemos apenas ser aquele tipo de homem, para que Deus pudesse colocar aquela confiança em nós, que sabe que não nos torceremos para fora da sua palavra ou seu ser de alguma forma. Fique correto, e ele pode colocar sua confiança em nós. Agora, Jó era um homem que seguia os mandamentos de Deus ao pé da letra, exatamente, e Satanás sabia disso. Mas ele disse, se tu apenas me deixares tê-lo, eu farei com que te amaldiçoe na tua face. Então Deus ele disse, agora, ele está em suas mãos, mas não tire sua vida. E Satanás esticou mais que pôde naquilo. Tirou cada amigo e tudo o que ele tinha, quase toda a sua vida, mas ele não podia tirar a sua vida. Porém, Jó continuou firme. Não houve regresso. Veja, quando um homem ou uma pessoa entrou uma vez realmente em contato com Deus, com aquela genuína fé revelada que Deus existe, não há nada, nem tempo, nada que possa separar aquele homem de seu Deus. Creio que foi Paulo quem disse, não há contenda, nem fome, nem risco, nem criaturas viventes ou morte ou nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você está seguramente ancorado nele, porque foi ordenado para aquela vida. Mas Satanás pensou que podia torcê-lo um pouquinho, esbofeteá-lo, fazê-lo fazer isto. Mas veja, Jó com sua perfeita revelação de Deus.
E quem Deus era e como Deus o amava, ele esperou. Não importa quais fossem as circunstâncias, esperou que sua fé fosse confirmada. Porque ele tinha agarrado em Deus uma revelação, da qual falei ontem à noite. Agora, quando os enfermos que estão no edifício, os aleijados, ou você que tem uma necessidade de Deus, quando você pode obter aquele tipo de revelação que você está justificado, quando você está realmente justificado ao pedir aquilo que você está pedindo, e crê que Ele é um galardoador daqueles que diligentemente o buscam, não há nada que possa separá-lo daquela fé que você está ancorado. Está vendo? Mas primeiro, isso tem de lhe ser revelado. Alguém chegou não há muito tempo, um grupo de homens, alguns ouvindo esta noite, me disseram, continuei lhes dizendo, vão a Kentucky, tem petróleo lá embaixo. Eu sabia que tinha visto em visão. Bem, o irmão Demos e os outros não foram por muito tempo. Depois de um tempo, finalmente disseram, depois que o Texas chegou, disseram, agora vamos descer. Eu disse, os irmãos deveriam ter ido há muito tempo, mas não o fizeram. Demos disse, cometi um grande erro por não fazer aquilo, irmão Branham. Eu disse, se o irmão tivesse descido até lá, tudo aquilo era seu. Bem, eles não deram ouvido. Então, antes de sairmos aquela noite, no lugar onde estávamos almoçando, o Espírito Santo me mostrou uma grande fenda na terra e ali estava cheio de petróleo. E essas que fluem em Kentucky eram apenas lençóis pequenos de petróleo de onde estavam extraindo, porém este era o lençol principal. E eu disse, irmão Demos, ali está. Então saíram para procurá-lo. Disseram, desça e diga-nos onde está o poço de petróleo. Eu disse, não. Veja, não usamos o dom de Deus para o comércio. Não. Ele poderia me dizer onde estava, porém não tenho nenhuma necessidade. Eu não teria nem mesmo fé suficiente para pedi-lo. Se eu tivesse necessidade, creio que, se perguntasse a ele, me diria. Mas primeiro você, em seus motivos e objetivos, tem de estar corretos. Tem de ter razões para isso. Deus não lhe dá essas coisas só porque você pede, e você não pode pedir com fé, a não ser que haja um verdadeiro objetivo naquilo para estar na vontade de Deus. Se você deseja estar bem, para que você deseja estar bem? Veja, se deseja ser curado, quais são as razões? O que você está dizendo a Deus? O que você deseja fazer com sua vida quando for curado? Você tem que ter um motivo e objetivo, e eles têm que estar bem de acordo com a vontade de Deus. Então, quando a fé lhe é revelada e Deus, por sua soberana graça, coloca aquela fé ali, então está terminado. Está vendo agora? Está vendo? Agora, para fazer aquela palavra verdadeira, quando os irmãos chegaram lá embaixo, tinha um sujeito saiu e comprou um punhado de coisas, vendeu o contrato, trapaceou o outro assim. Eu disse, veja, isto não dá certo. Agora, apenas para confirmar a profecia, dentro de 100 jardas de onde esses homens estavam cavando seu poço, certo homem atingiu o grande esguicho. E ali está 1.100 barris de petróleo na metade de um dia ou algo assim. Continua produzindo bem naquela fonte principal. Mas, apenas para concluir a profecia, a palavra que foi dita, que aquilo estava ali. O restante deles, em todas as partes, estão quase secos através de Kentucky. Pequenos tanques bombeiam ali um pouco, acabam. Simplesmente um alagamento deste. Mas por causa do egoísmo que entrou no meio disso, os objetivos estavam errados, assinando um punhado de coisas que isso seria dessa maneira, quando eles prometeram que faria isso para o reino de Deus, mas parecia ser para si mesmos, está vendo? E não funciona, nada com egoísmo funciona. Seus objetivos e motivos têm que estar exatamente perfeitos, corretos? Então você tem fé. Se nossos corações não nos condenam, então temos confiança. Veja, temos de ter confiança. E quero isso para a honra e glória de Deus. Então a fé tem um canal para se mover. Senão, então você tem fé mental, intelectual e não é genuína de Deus. Aquela fé intelectual não levará você a parte alguma. Pode deixá-lo emotivo, mas não levará à cura que você está procurando. Então Jó, examinando a si mesmo com a fé genuína que Deus lhe havia dado, que ele era justo, que ele tinha feito tudo o que Deus pediu que ele fizesse. Agora, quando vamos receber a oração por nossa enfermidade, gostaria de saber se fizemos tudo o que Deus pediu que fizéssemos. Seguimos cada jota da Escritura. Temos dado nossos corações e nossas vidas a Ele para o serviço.
Qual é a razão pela qual você deseja ser curado? Essa é a razão que você não pode ter fé suficiente, porque talvez você não faz essa coisa para Deus sinceramente do seu coração. Como Ezequias fez, deu a razão a Deus, queria colocar seu reino em ordem. Deus enviou seu profeta de volta e disse-lhe que seria curado. Está vendo? Mas você tem que ter essas coisas acertadas primeiro. Então, logo que você chega a esses lugares, sabe que isso lhe foi revelado através da palavra de Deus, através da revelação da palavra que Deus requer que você faça. Então você tem fé. Fé genuína. Agora, como Abraão, quando ele tinha 99 anos, creio que é Gênesis 17, Deus apareceu a este velho homem, com 99 anos. Quando ele tinha quase 100 anos, estava esperando naquela promessa por todos estes anos. Ele apareceu para ele no nome de El Shaddai, aquele que tem seio. E que encorajamento! Era isto mesmo, a promessa não sendo cumprida. Então, mas Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. El Shaddai, o que dá força. O Deus que tem seio. Como lhes disse antes, como o bebezinho que está inquieto, enfermo, chorando e deita no seio da mãe e mama nela a recuperação da sua força, porque ele fica satisfeito enquanto está mamando, porque o único acesso que tem e conhece é o seio da mãe. Ele não conhece nenhuma dose de remédio. Você pode dar-lhe uma dose de remédio, ele gritaria e choraria. Dar-lhe uma injeção no braço, continuaria, mas o único acesso para satisfazê-lo é o seio da mãe. E ele disse, Abraão, você está velho, sua força acabou, seus braços debilitados, sua virilidade acabou, mas eu sou sua mãe. Apenas segure minha promessa e esteja satisfeito enquanto você está esperando. Esteja descansado. Agora, esta é a maneira de cada crente. Não importa como o câncer está em você, quanto tempo está numa cadeira de rodas. Se você pudesse simplesmente agarrar aquela revelação de Deus, então esteja satisfeito, sabendo que isto vai acontecer, porque a fé espera pacientemente pela promessa. Está vendo? Jó sabia que ele estava certo. Quando descobrimos aqui nas Escrituras que estes sujeitos chegaram até ele, seus membros da igreja, tudo que uma vez parecia ser estimado para ele havia voltado contra ele e tentou acusá-lo de ser um pecador secreto, porque todas essas coisas haviam acontecido com ele. Você ouve as pessoas mesmo hoje dizerem, olhe para ele, vê, aquilo não é totalmente a verdade. Às vezes é Deus testando o seu povo. Neste caso, era Deus testando Jó, o melhor homem que havia na terra naquele tempo. Agora ele o estava segurando então, porque ele sabia que Jó era um profeta que tinha uma visão de Deus, que ele havia feito exatamente o que Deus lhe disse para fazer, e Deus estava comprometido em manter a sua promessa para ele. Todos os cristãos têm de ser daquela forma. Quando a última luta de nossa vida chegar, o estertor da morte estiver em nossas gargantas, devemos continuar a nos manter firmes e nos lembrar que Deus disse, eu lhe levantarei novamente no último dia. Estão vendo? Temos que manter aquele nosso testemunho, nosso lugar em Cristo, nossa posição, o que somos, sabendo que mantemos cada palavra de seu mandamento. Benditos são aqueles que cumprem seus mandamentos para que possam ter o direito de entrar. Estão vendo? E quando sabemos que não importa o que qualquer um disser, guardamos cada mandamento que vemos na Bíblia, que Deus nos tem feito, nos disse para guardar com reverência, amor e respeito ao Criador, quem escreveu a Bíblia. Dizemos, o homem escreveu. Homens no passado, movidos pelo Espírito Santo, a escreveram. Estão vendo? Vejam, Deus a escreveu através do homem. Como um profeta fala a sua palavra, não é a palavra do profeta, é a palavra de Deus. Vem através do profeta. Essa é a razão pela qual isto tem de acontecer, se é realmente a verdade. Agora vemos este grande homem. Recordem, Jó não tinha nenhuma Bíblia para ler em seu dia. Ele simplesmente foi pela inspiração. Ele era um profeta a quem a palavra do Senhor chegava. Ele tinha somente que ser inspirado, porque
Ele conhecia sua posição, que ele era o profeta de Deus. Agora, a única coisa que tinha de acontecer era a inspiração atingi-lo. E então ele sabia que o que ele dissesse aconteceria, porque era por inspiração. Isso é o que a igreja, se está em ordem, colocada em ordem. Apenas tem a mecânica pronta, apenas necessita da dinâmica, então. Nesta noite, se prepararmos a mecânica, tivermos nossos corações corretos, as coisas que podemos fazer, seguirmos cada palavra, segui-lo no batismo, em cada ordem que ele nos disse para cumprir, deixar cada mecânica pronta, nos colocar ali, estaremos prontos para a dinâmica chegar e somente Deus para fazer aquilo. E isto é deixar cair em seu coração aquela fé que diz, estou curado agora. Então não faz nenhuma diferença quais sejam as circunstâncias, de qualquer modo você está curado. Pois é, pela fé você está curado. Ele tinha um canal de comunicação com Deus, obteve por inspiração, tinha uma forma de sair do caminho e deixar Deus vir. E ele sabia que era justificado. Era um dom para o povo, não para Jó, mas para o povo. É para isto que todos os dons divinos são, para servir ao povo de Deus. Não são todos ordenados a ser um profeta, não são ordenados a orar pelos enfermos, nem todos são ordenados a serem pastores e tal, mas é um canal que Deus lhes tem aberto. E mesmo como tivemos nesta manhã na lição, que homem nenhum tem o direito de se desviar para o canal do próximo, não importa quão inspirado, quanto pareça, quão bem, quantos estavam na reunião esta manhã? Deixe-me ver sua mão. Estão vendo? Não pode. Aí está Davi, tão inspirado que ele poderia estar todo o povo gritando, glorificando a Deus por uma razão que parecia escriturística, mas ele era a pessoa errada. Aquela inspiração deveria chegar a Natã, não a Davi. Ele nem mesmo consultou a Natã. Viu o que aconteceu? Deus disse que ele não faz nada até que ele revele a seus servos profetas. E Jó era este profeta neste dia. A única coisa que Deus fez para Jó, o que sempre lhe deu sabedoria e sua palavra e inspiração, ele não poderia obter nenhuma inspiração. Mas conhecia toda a sua mecânica, tinha oferecido o holocausto, tinha feito tudo que sabia fazer, que era certo, mas ele não pôde obter uma palavra de Deus, mas o diabo não podia movê-lo. Aí está. Agora, aí está você quando recebe oração. Você não precisa voltar correndo para a fila, deixar que outra pessoa ore por você, quando você sabe exatamente o que Deus lhe disse para fazer, está vendo? Então espere aquele canal de inspiração se abrir para você, e agora estou curado. Quando isto cai ali, está tudo terminado. Você não precisa de fila de oração, nada mais, está terminado. Foi-lhe revelado. Exatamente como o velho profeta na vinda do Senhor Jesus, descobrimos que isto lhe foi revelado, o velho sábio, que ele não veria a morte até ver o Cristo do Senhor. E ele creu naquilo. E esperou por isto. E o povo pensou que ele fosse louco, que o velho tinha perdido a mente, mas ele continuava crendo nisto, nada podia abalá-lo e distanciá-lo disto. Ele sabia que Deus lhe havia revelado, pois a Bíblia diz, isto lhe foi revelado através do Espírito Santo. Simeão entrou no templo naquele momento, chegou e deu louvor a Deus, disse, deixa teu servo partir em paz. Quando apanhou o bebê, meus olhos viram a tua salvação. Bem, ele sabia que ele veria isso. Não importa quantos bebês ele visitasse cada dia, sabia que Deus havia revelado que ele veria o Cristo antes de morrer. Simeão creu naquilo. Agora, quando é revelado a você que você mesmo tem recebido a promessa de Deus, a inspiração, você sendo cristãos, isso te atinge. Você não precisa nem de fila de oração. A única coisa que precisa é um coração aberto quando toda a mecânica estiver pronta e deixar a inspiração entrar, e então nada pode mudar a sua mente. Você o tem. Fora disso, não adianta. Agora observe. Jó precisava de um canal de inspiração. Ele tinha isto aberto. Ele tinha um canal para comunicar com Deus através da sua inspiração. Ele tinha uma maneira de se colocar de lado e deixar a palavra de Deus entrar. Observe como eles vieram consultá-lo do Ocidente e do Oriente. O povo procurando por ele porque sabiam que o que Jó lhe dizia era verdade.
sabiam que aquele homem disse a verdade, porque o que ele profetizou foi aquilo que aconteceu. E então as pessoas vinham do Ocidente e do Oriente, disse que ia aos mercados, os jovens do Oriente se inclinavam diante dele apenas para ouvir uma palavra de consolo dele, sua grande e poderosa sabedoria, porque sabiam que o homem era honesto. Ele mesmo não queria se vangloriar, ele não tinha interesse particular para tratar, influência para exercer, ele era apenas um profeta honesto diante de Deus, e eles tinham confiança nele, vinham do Oriente e do Ocidente apenas para falar com ele um pouquinho. Fala-se dele na Bíblia aqui. Mas veja, ele faltou-lhe inspiração para lhe dizer o que era tudo isso. Deus deixou isso acontecer, não lhe disse. Então, um dia, encontramos que naquilo, este foi o tempo que todos, contanto que possa ajudá-los, tudo bem. Mas quando querem discordar de você, é aí quando chegam os problemas. Mas ele sozinho sabia que ele estava certo, sua pulsação de fé, de ouvir a palavra de Deus, falar com ele. Ele sabia que isso era verdade. Sim, Senhor. Ele conhecia a voz de Deus, ninguém podia enganá-lo com isso, pois ele conhecia. Porém, seja quando algo lhe é revelado, talvez contrário ao que o povo pensa. Agora eu estou falando na linha dos profetas. Deus revelando alguma vez que se alguma vez há um segredo que vem de Deus para ser conhecido ao povo, isto nunca virá através de um seminário, nunca virá através de um grupo de pessoas, nunca veio, sempre virá, tem vindo e chegará através de um indivíduo, um profeta. Amós 3:7. O Senhor não faz nada sem primeiro revelar isto através dos seus profetas. E agora Jó tinha algo errado com ele, mas não podia obter inspiração. Isso o estava preocupando. É aquilo. Quando você está com este tipo de problema, é aí quando o inimigo entra em quase todo amigo que você possui. Começam a acusá-lo. Deve ter sido uma coisa miserável para ele conhecer seus amigos que o acusaram. Satanás então sai e se une com um amigo. É aí quando Satanás chega. Deixe-me tê-lo. E eu farei com que ele te amaldiçoe na tua... Eu farei com que ele negue sua mensagem, farei com que te amaldiçoe, farei com que ele volte atrás e diga que tudo estava errado. Então, ele o tentou com tudo que podia, com todos os grandes homens e os amigos que tinha. Porém, Jó permaneceu resoluto, pois sabia que tinha ouvido a voz de Deus. Oh, Deus, ajuda amanhã à noite para que eu possa conseguir aquelas asas de uma pomba. Bem, eu ouvi a voz de Deus que disse algo. Isto vai acontecer daquela maneira. Do mesmo modo como estas outras coisas têm acontecido, vai acontecer. Agora, Jó sabia que isto ia acontecer. E sabia que Deus lhe havia dito aquilo, que ele era justo, mas fizeram dele um pecador. Assim ele esperou então pela inspiração. Satanás entrando em todo o povo, ele chegou, seus confortadores, assim chamados, e o acusaram, mas não o moveu nem um pouquinho. Mas quando a palavra de Deus se tornou vindicada a ele tinha ouvido falar de Deus em seus ouvidos. Porém, um dia, assentado no lugar mais baixo, e enquanto estava sentado ali, todos o acusavam, até sua esposa lhe dizia que estava errado, ele raspava suas feridas, e ele o desceu e o repreendeu por ser egoísta, da maneira que ele estava acusando a Deus e assim por diante. E então, naquela hora, foi quando a inspiração o atingiu. Foi aí quando o relâmpago começou a lampejar, os trovões começaram a soar. Foi aí quando a inspiração atingiu o profeta. E ele levantou e ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. E nos últimos dias ele levantará sobre a terra, embora os germes da pele destruam este corpo, ainda na minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo. E viu, eles falavam sobre árvores, a vida botânica, como ela morre e vive outra vez. A água traz de volta o cheiro da água, o aroma da água, os resultados da água caindo sobre uma árvore ou algo, uma semente que foi para o chão. Ele disse, porém, um homem se deita e rende o espírito, os filhos vêm para honrá-lo, e ele não percebe. Oxalá tu me escondesses na sepultura. Jó 14, até tua ida passar. Ele disse, mas se o homem morre e viverá outra vez, todo o tempo designado da minha vida, eu esperarei até minha mudança chegar.
chegar. Tu me chamarás e eu responderei. Tu me pusestes limites que não posso passar além. Ele conhecia todas as coisas, observava a árvore viver, mas o que acontecia com o homem quando morria, não levantava outra vez. Então Deus estava lhe mostrando este Redentor. Ele queria ver se havia alguém que podia interceder por ele. Havia intercedido por tantas pessoas, porém agora haveria alguém que poderia falar por ele. Poderia alguém colocar sua mão em Jó, em um homem pecaminoso e um Deus santo e abrir o caminho. Poderia ele ir à sua casa e bater a porta? Abriria ele a porta e falaria com ele por algum tempo. Porém, então, quando a inspiração caiu em seu coração, então ele pôde ver Deus, o relâmpago lampejando, o trovão soando. E quando isto aconteceu, ele se colocou de pé e disse: sei que meu Redentor vive. Meu Redentor, e nos últimos dias se colocará de pé sobre a terra. Ele começou a ver a reação de Deus em sua fé. Agora, nos perguntamos se poderíamos ver a Deus. Existe alguma maneira pela qual poderíamos vê-lo? Agora, foi a única maneira que Deus tinha, provando a Jó. Ele disse: eu ouvi falar de ti com o ouvido, mas agora eu te vejo. Mas agora te vejo com meus olhos. A visão do invisível ficou clara. Ele viu a nuvem passando, ouviu o clarão do relâmpago, viu o soar do trovão. Talvez em um dia claro ele viu que Deus estava naquela nuvem, naquele relâmpago. Ele pôde ver Deus com seus olhos naturais. Bem, porque o invisível foi feito visível. A visão visível de outros foi então vindicada, esclarecida para os olhos naturais. Exatamente como a fé com obras. Como falamos ontem à noite, Abraão também não tinha nenhuma Bíblia para ler, mas ele era um profeta, sua visão e sua fé. E isso parecia errado para outros que ele pensasse daquela maneira, que pensasse que teria um bebê, mas tiveram o bebê, porque a sua visão do bebê era a respeito do que ele estava falando. Vou tê-lo. Mas quando o bebê nasceu, então o outro povo pôde ver com os olhos o que ele viu na visão. E quando você começa a agir sobre aquilo que você crê em seu coração, então o povo conhece a Deus e sabe o que está pedindo, o que está acontecendo com você, através da maneira que você age. É assim que você vê Deus com os olhos. Mas para ele, embora ele tivesse feito o que era bom, tudo o que ele tinha feito para os outros, ele precisava de alguém para interceder por ele. Quando o nascimento do bebê chegou, Isaac, a inspiração que o havia dirigido a isto, tinha vindicado sua visão, para onde o povo pudesse ver o que ele tinha isto na visão, era realmente a verdade. Agora, às vezes, estas grandes pulsações da fé chegam bem na hora das crises. Geralmente, são as crises que nos levam até a isto. Foi a crise que levou Jó a isso. Ora, ele estava no fim da sua vida. Seus filhos estavam mortos, seus camelos, todos seus bens haviam acabado, destruídos. E sua própria vida, do topo de sua cabeça até a sola dos pés, tinha feridas. Foi uma crise pela qual ele passou. Foi aí onde a inspiração o atingiu. Ó, homens e mulheres, nessa noite, se você pudesse olhar ao redor e ver quão perto estamos da vinda do Senhor. Vocês que têm adiado o batismo do Espírito Santo, talvez você descansou sobre alguma sensação ou algo que você fez que Satanás pode personificar e não pode ter o verdadeiro Espírito em você para entrar inteiramente na promessa de Deus. Como pode um homem que alega ter o Espírito Santo negar uma palavra desta Bíblia como não sendo correta? Você não pode fazer isto. Não importa quão religioso você seja, a quantas igrejas pertencem, quantos livros esteja seu nome, se aquele genuíno Espírito Santo está em você, que é esta palavra manifesta, você verá a mensagem e a hora, porque é o Espírito Santo que faz isto. Porém, tem que haver algo para clarear aquilo, a inspiração atingi-lo. Se você derrama água no chão, e não há nenhuma semente ali para ser atingida por aquilo, como aquilo pode produzir alguma coisa? Não há nada ali que possa nascer, isto é, que apenas o eleito de Deus verá isto. O eleito de Deus viu isto no tempo de Noé, no tempo de Moisés, no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, no tempo de Lutero, no tempo de Wesley.
pentecostal, porque aquela era a semente que estava na terra quando a inspiração foi derramada. Agora, enquanto a inspiração é derramada para reunir a noiva, somente aqueles que são eleitos verão isto. Jesus disse, eu te agradeço, Pai, pois escondeste estas coisas dos olhos dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, os quais aprenderam. Agora, a inspiração tem que atingir isso. Agora, quando a inspiração o atingiu, aquilo fez isto, ele teve isto então. Agora, nós descobrimos quando chega a hora destas crises, quando a pressão está bem em cima e você olha ao redor hoje, veja a condição em que estamos vivendo. Não estamos vivendo em uma moderna Sodoma e Gomorra. O mundo não voltou atrás. Aquele foi o mundo gentil que foi destruído então pelo fogo. Não disse Jesus em São Lucas capítulo 17, verso do 28, 29 e 30 que, como foi nos dias de Sodoma, assim será também na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem está sendo revelado. O que é revelado? É fazer conhecido um segredo, uma revelação. É revelar ou fazer conhecido um segredo. Agora, essas coisas que foram escondidas através de todas as eras da igreja estão agora sendo reveladas, conhecidas. Agora, poderíamos dizer isto, e se Deus não sustentasse isso, seria errado. Deus não necessita de ninguém para interpretar sua palavra. Ele é seu próprio intérprete. Ele disse, uma virgem conceberá e ela concebeu. Ele disse, haja luz e houve. E não estamos vivendo na era de Lutero, na era de Wesley ou na era pentecostal. A era pentecostal era apenas uma restauração dos dons voltando para a igreja, mas estamos vivendo no tempo do entardecer. Estamos vivendo no tempo da chamada da noiva. E é exatamente como foi difícil para os católicos verem Lutero e os de Lutero verem Wesley e os de Wesley verem a era pentecostal. Assim é difícil para os pentecostais verem esta era. Sempre foi daquela maneira, porque isto foi derramado sobre uma semente eleita e somente aquela. Isto é o que a Bíblia ensina. Não podem ver isto. Jesus mesmo orou por eles, disse, eles estavam cegos e não sabiam. Apocalipse nos diz, nesta era da igreja de Laodiceia, quando ele foi colocado para fora da igreja, que eles estão nus, pobres, miseráveis, cegos e não sabem. Está de volta. Eles não podem ver isto, não podem compreender isto. Estão cheios de tradições, mas recordem da palavra prometida de Deus através da boca de Jesus Cristo, o próprio Deus que falou para que a criação existisse. Era ele, antes da fundação do mundo, que falou as palavras e haja e ouve. Pois ele disse, ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu, mas tantos quantos o conheceram. A eles ele deu poder para se tornarem filhos de Deus. O próprio Criador, e o próprio Criador ele mesmo, quando ele ressuscitou Lázaro dos mortos, disse, não achais estranho, pois a hora chegará, quando todos que estão na sepultura ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão. O próprio Deus, que disse, haja luz, disse que a voz do Filho do Homem despertaria aqueles que estão na sepultura. Isto tem de acontecer na hora certa. Ele falou, haja macho e fêmea e assim por diante, anos e centenas de anos antes disto acontecer. A inspiração atingiu o profeta Isaías. Ele disse, o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. Anos passaram, meses, anos, dias, semanas, anos passaram, centenas de anos passaram. 800 anos depois, Emanuel nasceu através de uma virgem. Por quê? É porque isto foi falado através dos lábios do profeta ungido de Deus. Uma semente foi semeada. Estão vendo? E aquela grande hora disse, vocês buscarão, me pedirão uma visão ou um sinal. Ele disse, eu lhes darei um sinal eterno. Uma virgem conceberá um sinal eterno. Agora descobrimos que nessas horas de real tensão, geralmente então, quando o Espírito de Deus move. Ele deixou os filhos hebreus entrarem na fornalha ardente antes dele mover um dedo, mas quando ele move, ele move. Agora observamos aqui que em Lucas,
no capítulo 17 e o verso 30, que ele disse que nos últimos dias que o Filho do Homem se revelaria como ele fez pouco antes de Sodoma e Gomorra, e as mesmas condições existiriam. Ele falou sobre Moisés, e queiram desculpar-me, não acerca de Moisés, mas acerca de Noé. Como que o povo estava comendo, bebendo e assim por diante, casando e dando-se em casamento. Então ele chegou, ele disse, agora como foi nos dias de Ló, então assim também será quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. Agora observe, o Filho do Homem foi revelado para o grupo de Abraão como um homem, um profeta na forma de carne humana. Um homem comum com poeira em suas roupas, e Abraão o chamou Elohim. Agora Jesus prometeu aqui que nos últimos dias o Filho do Homem seria revelado novamente para aquele mesmo tipo de grupo, a semente real de Abraão, pouco antes do fogo cair. Recordem, a igreja nunca recebeu mais testemunhas. Abraão e os outros não receberam. O filho prometido que eles estavam esperando foi trazido após aquilo. E a igreja está esperando pelo filho prometido. Ele virá bem após os dias deste ministério. Ele será revelado dos céus. Agora, vemos isto, claro demais, isto tem que ser. Agora, a única coisa que tem que ser é algo que pulsa, entra no homem, Deus indica, ele diz, ele mostra que aquela é a coisa para acontecer e que você vai, como Moisés fez. Ele não queria entregar aqueles filhos, porém Deus falou com ele em uma sarça ardente. Ele não queria ir, mas ele tinha que ir. Moisés tinha ouvido falar dele, ser o grande Jeová, mas então ele pôde vê-lo. Ele estava na forma de uma coluna de fogo. Ouvi falar de ti, mas agora te vejo. Em que ele foi visto, sua palavra vindicada. Deus disse a Abraão que seu povo peregrinaria em uma terra estranha por 400 anos, mas ele os traria para fora com uma mão poderosa. E observem, esta sarça ardente vindicou que o profeta Abraão havia dito que aconteceria. Moisés disse, eu ouvi falar disso, mas agora o vejo. Agora nós ouvimos falar que nos últimos dias, o Filho do Homem viria no meio do seu povo e se revelaria ao povo da mesma forma que ele fez pouco antes da destruição de Sodoma. O Filho do Homem, o que ele fez, conheceu os segredos que estavam no coração de Sara. Também deu a promessa a Abraão. Abraão tinha ouvido a voz de Deus. Pode ser que ele o tenha visto de muitas formas diferentes, não sei como ele falou com ele, através de sonhos ou através de profecias, mas desta vez ele ouviu. Ouvi falar de ti, agora te vejo. E a igreja tem ouvido falar de Deus. Leram sobre ele e o que ele fez e as promessas que ele fez, mas agora nós o vemos com nossos olhos. Exatamente como João viu. Ouvi falar de ti, mas agora te vejo. Oh, quão diferente. Moisés, naquela crise, clamou. E descobrimos em Êxodo, no capítulo 14, versos 13 ao 16, Moisés, naquele grande esforço ali com os filhos de Israel, a inspiração o atingiu. E ele disse o que estava suposto a dizer, não sabendo o que ele disse. Estão vendo? Aquietai-vos e vede a salvação de Deus. Deus nem tinha falado com ele ainda. Estão vendo? A inspiração o atingiu. Eles disseram, por que nos trouxeste aqui? Deveríamos ter morrido no Egito. Foi porque ali não havia mais sepultura. Trouxeste-nos aqui e nos deixa morrer. Poderíamos ter vivido em paz como escravos até morrermos, porém tu nos trouxeste aqui. Moisés, um profeta, sabendo que ele tinha acesso a Deus, estava inspirado e ele disse, aquietai-vos e vede a salvação de Deus, pois os egípcios que estáis vendo hoje nunca os vereis mais.
Como ele sabia que isso iria acontecer? Como ele sabia? Ele não sabia o que ele falou, porém sua obra medial, ele falou isso. Deus lhe disse como fazer isso, disse: Moisés, não clames por mim, toma o teu cajado na tua mão e aponta-o para o mar e diz aos filhos de Israel para marcharem. Amém. A inspiração. Esta é a forma que isso lhe atinge se você está enfermo, esta é a forma que lhe atinge se está aflito. Algo é revelado a você e você vê que está sendo revelado, você fala: estou curado. Então Deus lhe diz o que fazer. Levante e comece a andar. Amém. Então está tudo terminado. Quando você pode fazer isso dessa forma, esta é a maneira que Deus faz. Então você vê Deus manifestar através de você mesmo. Isto foi Deus que disse para ele fazer. Agora então tudo que estava presente, todo Israel que estava presente, viu a inspiração que atingiu Moisés. Eles viram Deus com seus próprios olhos soprar aquela água de um lado para o outro e aquela coluna de fogo os guiou bem através do mar. Ele ouviu falar de Deus, então eles viram a Deus. Josué estava em um tempo de crise quando os exércitos estavam reunidos e o sol estava se pondo. Josué era um profeta e ele sabia que se aqueles exércitos tivessem alguma vez a oportunidade de se unir novamente e voltassem contra ele, ele perderia mais homens. Então, naquela hora de crise, quando algo tinha que ser feito, há somente uma coisa: se ele pudesse mantê-los no seu curso, ele os faria marchar cada um. Porém, ali não havia luz suficiente para fazer isso, então Josué parou, levantou suas mãos e disse: Sol, pare! E lua, fique parada sobre Aijalon até eu terminar esta batalha. E o sol parou. Eles ouviram Josué falar e então viram Deus com seus próprios olhos em ação. Verdade. Estão vendo? Naturalmente, era um paradoxo. Ver algo que parecia ser impossível. Mesmo assim, é verdade. Mas o sol ficou parado, diz a Bíblia. Não sei o que vocês pensam que o mundo é redondo. Agora, porém, de qualquer modo, o sol ficou parado. Talvez Josué nunca tentou imaginar como ele faria isto, como Deus faria isto. A única coisa que ele disse foi: sol, pare. E disse isto, talvez não sabendo o que ele estava dizendo, porque Deus, quem lhe deu isto, e ele fez acontecer. A mesma coisa em Marcos 11:23. Se disseres a este monte, move-te, não duvidares em teu coração, mas creres o que tu disseste acontecerá, podes ter o que disseste, mas você não pode se colocar ali atrapalhando-se em sua mente e dizer: você tem de estar inspirado para dizer amém. Desculpem a expressão. Porém, naquele dia sentado ali naquela mata, e Deus é meu juiz, eu poderia cair morto neste púlpito, quando aquela escritura me deixou perplexo por toda a minha vida, sentado ali naquela manhã na mata, e eu pensava sobre aquilo, aquela voz falou comigo, ele disse: aquela escritura é como todas as escrituras, ela é verdadeira. E eu pensei bem como poderia ser isto, e ele disse: fale isto, será daquela maneira, não duvide disso. E eu falava com alguém assentado no meio da mata. Nenhum esquilo estava ali por 3 dias, não havia nenhum esquilo ali. Eu estava sentado numa moita desse cômoro. Os esquilos nem mesmo chegaram. Qualquer um que caça esquilos sabe que eles não se acham no sicômoro. E estava sentado ali e o vento soprava bem forte, mais ou menos 10 da manhã. Eu estava pensando outra vez e aquilo disse: você está caçando e você precisa de esquilos, exatamente como Abraão precisava de um carneiro. Eu pensei: a verdade sempre foi dita, mas isto parece engraçado. E eu me levantei de onde estava sentado, olhei ao redor. Onde está esta pessoa que está falando comigo? Nada, o vento simplesmente soprava muito forte. E eu pensei: poderia eu ter dormido sonhado com aquilo? Não, eu não tinha adormecido, eu estava sentado encostado na árvore observando. Tinha que apanhar o irmão Wood, o irmão Sattman, e atrás, logo mais, cerca das 10 da manhã, os fazendeiros estavam todos ali trabalhando, juntando seu milho, e eu ouvi aquilo outra vez dizer: você está caçando e você precisa de caça. Quantos você precisa? E eu pensei: agora, não quero exagerar, eu simplesmente vou pedir 3 esquilos. Eu quero 3 esquilos vermelhos novos e eu os quero. Ele disse: então fale. Eu disse: eu vou obter 3 esquilos vermelhos novos. Ele disse: de que lado eles virão? Bem, eu pensei, eu já cheguei até aqui. Algo falando comigo aqui, exatamente como vocês estão me ouvindo falar. E Deus no céu, com esta Bíblia sobre meu coração, sabe que isto é verdade.
E eu disse, bem, escolhi um lugar ridículo, um velho galho seco pendido ali cerca de 50 jardas, onde atirei com meu rifle. Eu disse, o primeiro estará bem ali, e ali estava ele. Esfreguei os meus olhos, olhei para trás, virei minha cabeça e pensei, não quero atirar numa visão. Então olhei outra vez e ali estava o esquilo. Coloquei um cartucho no meu rifle e mirei, e eu podia ver seu olho negro, um esquilo vermelho novo. Pensei, talvez esteja dormindo. Eu despertei em poucos minutos. Estou sonhando com isto. Bem, eu apontei, atirei no esquilo e ele caiu no galho. Eu pensei, bem, não sei. Pensei, bem, será que devo ir procurar por ele? E eu cheguei até ali e ali estava ele. Eu apanhei e o sangue escorria dele. Uma visão não sangra, você sabe. Então eu apanhei, era um esquilo. Fiquei totalmente estarrecido, completamente. E eu olhei ao redor, disse, Deus, isto foste tu. Eu disse, obrigado por isto, agora eu sairei. Ele disse, mas você duvida do que disse? Você disse que eu obteria 3. Agora, de onde aparecerá o próximo? Eu pensei, bem, se estou sonhando, vou continuar. Então eu escolhi um pau velho ali de uma árvore que estava todo enrolado com essa trepadeira venenosa. Você nunca acha um esquilo naquilo? Então, eu disse, o próximo sairá bem daquela trepadeira venenosa ali. E ali estava aquele esquilo vermelho novo olhando bem para mim. Abaixei meu rifle, esfreguei meus olhos, olhei. Eu pensei, ali estava ele, mexeu a cabeça para o lado. Eu atirei no esquilo e então comecei a ir embora para casa, mas disse, você disse 3. Você duvida do que disse? Eu disse, não, senhor, não duvido do que disse, pois estás confirmando. Esta é uma escritura que me deixou perplexo. Não se eu disser, mas se tu disseres, não se Jesus disser, mas se você mesmo disser. E pensei, de algum modo rompi para dentro daquele canal e sei que ele está aqui porque estou quase fora de mim. Pensei, eu farei este bem ridículo o suficiente. Haverá um esquilo vermelho que descerá daquela colina, virá nessa direção, passará por mim, sairá, sentará naquele galho, olhará lá embaixo para aquele fazendeiro. Aqui veio ele, descendo a colina, passou bem por ali, se assentou olhando para aquela fazenda, atirei nele. Satanás me disse, sabe uma coisa? A mata está cheia deles agora. E eu fiquei assentado lá até meio-dia e nada aconteceu. Isso mostra que quando Deus, ele é o próprio Criador dos céus e terra. Ouvindo em Jeffersonville agora há uma família chamada Wright, o irmão Wood e eu descemos ali para vê-los. Eles fazem o vinho da comunhão para a igreja e a pequena Edith estava sentada ali no quarto, uma garotinha aleijada que tinha estado doente por toda a vida e então sempre confiamos em Deus para curá-la. Sua irmã, uma viúva, seu esposo tinha morrido, seu nome era Hattie, uma pequena mulher muito humilde. E enquanto o irmão Banks e eu saímos para apanhar um coelho para ela, haviam assado um enorme bolo de cereja e me fizeram sentar e comer. Estávamos todos sentados ao redor da mesa, falávamos sobre isso e isso tinha acontecido há poucos dias antes. E enquanto eu estava sentado ao redor da mesa falando sobre isso, de repente disse, o que poderia ter acontecido? Irmão Wright, o irmão é idoso, caçou esquilos por toda a sua vida. Irmão Shelby é perito em caça de esquilos. Irmão Wood também é, e os tenho caçado desde garoto. O irmão alguma vez já viu esquilo em uma moita desse cômodo e de alfarrobeira? Não, senhor, eles não estavam ali. Eu disse, a única coisa que sei é apenas o mesmo Deus. Quando Abraão precisava de um cordeiro, ele era Jeová Jireh, podia prover para si. Eu disse, creio que é a mesma coisa. E a pequena Hattie estava sentada ali atrás, disse, irmão Brana, isso não é nada a não ser a verdade. Ela disse a coisa certa. Quando ela disse aquilo, o espírito caiu naquele canal outra vez. Cada um deles sentiu isso. Eu me levantei e eu disse, irmã Hattie, assim diz o Senhor. A irmã disse a palavra certa como a mulher cirofenícia. O Espírito Santo está falando comigo agora e disse, para eu lhe conceder o desejo do seu coração. Eu disse, agora, se sou servo de Deus, se for, acontecerá. Se não sou servo de Deus, então sou um mentiroso e não acontecerá. Sou um enganador. Eu disse, agora prove e veja se é o Espírito de Deus ou não.
Ela disse, irmão Branham, todos estavam chorando, disse, o que devo pedir? Eu disse, a irmã, tem uma irmã aleijada sentada ali, eu tinha $20 no meu bolso para lhe dar. Ela havia doado. A mulher não faz um capital, nem mesmo de $200 por ano naquela pequena, velha, pobre fazenda. Ela e 2 garotos, os rapazes tornaram-se como ricos na idade de estudantes, sabem? Apenas respondões para sua mãe, 15, 16 anos. Eles estavam ali de pé rindo do que eu estava dizendo. E eu disse, a irmã tem um pai e uma mãe sentados ali que são velhos. A irmã não tem nenhum dinheiro. Peça por dinheiro e veja se não cai no seu colo. Peça por sua irmã e veja se ela não se levantará e andará. Eu sabia, então, como Jó, há somente uma coisa que você sabe quando você acerta. Disse, eu sei. Aqui estava eu, diante de cerca de 10 pessoas. Se isso não acontecer, então sou um falso profeta. Disse, o que devo pedir? Eu disse, depende da irmã fazer sua decisão. Não posso decidir pela irmã. Ela olhou ao redor, uma pequena mulher, e de repente ela disse, irmão Branham, o maior desejo do meu coração é a salvação dos meus 2 filhos. Eu disse, eu lhe dou os seus filhos no nome de Jesus Cristo. E estavam zombando, rindo. Aqueles 2 baguncentos caíram no colo de sua mãe e renderam suas vidas a Deus. Foram imediatamente cheios do Espírito Santo, então. Imediatamente. Por quê? Isto é a verdade. Deus tem autoridade para me matar ante essas pessoas em todo o país. Muitos de vocês aqui, pessoas em todo o país, muitos de vocês aqui em Jeffersonville, posso ouvir o tabernáculo louvar agora. Amém. Porque estamos sentados bem ali ouvindo. Estão vendo? Porque é a verdade. Que é isto? É quando Deus, através de sua soberana graça, isso acontece. Fora daquilo, isto não acontece. Naquele momento decisivo, pensando no homem e no povo com os quais estou familiarizado, Deus passando por todas as pessoas célebres e tudo mais para dar a uma pobre mulher humilde, dificilmente pode assinar seu nome, e ele sabia o que ela pediria, e aquela foi a melhor coisa, pois a sua irmã está agora morta, e sua mãe e seu pai terão que morrer. O dinheiro teria acabado, mas a alma de seu filho é eterna. E aquela foi a hora para eles captarem isto. E logo que eu disse, eu lhe dou seus filhos no nome de Jesus Cristo, eles caíram ali no colo de sua mãe. Quantos aqui sabem que aquilo é verdade? Você sabe disso? Estão vendo? Aí está. Sim, por quê? Inspiração. Agora, ouvi falar de ti que tu pudeste criar esquilos. Ouvi falar de ti que tu pudeste criar um carneiro. Mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. A manifestação, a visão feita visível. Quando Deus prometeu qualquer coisa, é aquilo que Ele fará. Observem, quando você tem uma necessidade, talvez como Josué, ele tinha uma necessidade, nunca pensou nas circunstâncias, falou. E era Deus. Você crê que o sol parou? Eu também creio. Como foi feito? Não tente imaginar, mas foi feito. Josué o fez, levantou suas mãos naquele momento crítico, ele teve acesso a Deus e foi o que aconteceu. Foi em tempo adequado. O Espírito do Deus vivo tinha visto a necessidade disto e fez com que Josué dissesse: o mesmo Deus viu a necessidade de Abraão, o mesmo Deus viu a necessidade de confirmar esta escritura a mim, que aquela escritura é verdadeira também. O mesmo Deus viu a necessidade daqueles 2 rapazes predestinados, e foi naquele momento que ele provou isto e confirmou sua palavra. São Marcos 14, vemos uma mulher que creu nele. Ela tinha tido uma necessidade, visto que ele tinha necessidade de lavar seus pés. Ela tinha apenas que ser inspirada para entrar em ação. Agora ouçam atentamente, antes de concluirmos. Ela teve apenas que estar inspirada para entrar em ação, porque ela já tinha ouvido falar acerca dele. E ela ouviu que ele perdoou uma mulher de seus pecados, uma prostituta. E disse: qual de vocês está sem pecado? Atire a primeira pedra. Ela tinha ouvido falar acerca dele, mas agora ela ouviu, ela estava inspirada para servi-lo.
Esta é a única coisa que você tem que estar. Deixe o Espírito Santo lhe dizer que você é um pecador. Deixe que o Espírito Santo lhe diga que você está errado. Deixe o Espírito Santo provar a você, através das Escrituras, que você está escrituristicamente errado, pois ele somente se moverá através de um só canal direto de cada Escritura de Deus. Ele não deixará nada ser ignorado. Se você o fizer, ele nunca lhe servirá de nada, porque o Espírito Santo pode inspirar isto a você. Porém, se a alma não está correta com Deus, como examinamos esta semana de qualquer modo, não é bom. Recordem, os falsos ungidos se levantarão nos últimos dias, não falsos Jesuses, falsos Cristos, ungidos, e enganarão o próprio eleito, se fosse possível. Observem, ela tinha uma obra para fazer por ele, ela tinha ouvido falar dele, agora ela o tinha visto com seus olhos, ela tinha uma obra para fazer e ela não tinha nada com que fazê-la, então ela se apressou para frente de qualquer modo para fazer a obra. Deus forneceu a água e torralhas para lavar seus pés. Ela tinha ouvido falar de um Deus vivo toda a sua vida, mas agora ela o tinha visto com seus olhos. Ela sabia que era ele e a inspiração atingiu e disse: este é o mensageiro. Ele precisava de um serviço. Ela não tinha nada com que servi-lo. Seus pés estavam sujos, mas de qualquer forma, ela se apressou para frente para fazer-lhe uma obra, porque ela estava inspirada a fazê-lo. Ó, membro apóstata da igreja, homem ou mulher denominacional, não pode você ver a necessidade que Jesus tem esta noite? Se a inspiração pode somente lhe atingir, essa é a hora para fazê-lo. Porém, ela ouviu com seus olhos. Os outros ali estavam até mesmo zombando dele. Eles não criam na sua mensagem. Francamente, o anfitrião, o pastor anfitrião, o velho Simão, o levou ali embaixo para que criticassem dele. Não criam que ele era um profeta, então quando parecia que o diabo tinha trabalhado nisto, para ele fazer isto, ele disse em si mesmo: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher era aquela aos seus pés. Se ele fosse um profeta. Está vendo? Nem lhe foi revelado quem ele era. Ali não poderia haver nenhuma inspiração que o atingisse, porque não havia nada ali para atingir. Mas isto a atingiu. Seus olhos tinham visto além da sua crítica. Ela cria que ele era. Veja, a palavra dos profetas. Ela sabia que aquele era todas as palavras dos profetas. Foi vindicado nele. Ela tinha ouvido falar que ele estava na terra, mas agora ela o vê. Observe o que ela fez. Ela viu a palavra feita carne, o Messias, o Emanuel. Quando ela deu vazão à sua pulsação de fé, da revelação de quem ele era no tempo em que ela estava vivendo, que ele era o Cordeiro de Deus para tais pecadores como ela saiu para servir suas necessidades sem saber como ela faria. Essa é a maneira que a cura genuína vem quando lhe é revelado que ele foi ferido por suas transgressões, moído por nossa iniquidade, e pelas suas pesaduras você foi sarado. Quando lhe é inspirado ver sua presença aqui de São Marcos 11 ou São Lucas 17:30, que ele vai revelar a si mesmo nos últimos dias entre seu povo em carne humana, como ele fez antes de Sodoma. Quando você vê aquilo e algo lhe atinge, o médico pode dizer: o câncer permanece ali. O paciente pode dizer: eu não sei como vou andar, mas eu vou andar de qualquer maneira. Não sabemos como será feito. Ela saiu para servi-lo porque a inspiração o atingiu. A atingiu que aquela era a hora, aquele era o mensageiro, aquele era o Messias que era para curar, e ela creu nisto. E ele necessitava de uma obra feita para ele, e ela seguiu em frente sem nada para mostrar que ela podia fazer. Ela simplesmente seguiu na sua inspiração. Observe, Deus rompeu as fontes, as glândulas lacrimais em seus olhos. Os mesmos olhos que têm ouvidos que o tinham ouvido. Os olhos que viram isso romperam com regozijo. Então, outra coisa, Deus deu cabelos longos com aquelas lágrimas fluindo. Deus lhe forneceu a toalha com seu cabelo e com suas lágrimas. Ela supriu suas necessidades, a necessidade do Deus vivo. Ela tinha ouvido falar sobre isso, porém agora ela ouviu.
ela pôde lhe fazer uma obra. Ó pecador, por que você não faz da mesma forma enquanto vê as necessidades agora? Pois ele precisa de você, seu serviço. Agora, vê aquele a respeito de quem você uma vez ouviu falar na Bíblia. Nós ouvimos ontem à noite chegando aqui. E o que ele fez? Nós o vemos, reunião após reunião. E às vezes nos assentamos simplesmente tão frio e indiferente e dizemos, sim, eu sei que as escrituras dizem isso, já vi isso ser feito. Não temos nenhum entusiasmo, parece que não nos atinge corretamente, parece que não há algo como se você estivesse derramando, pegando um fósforo, acendendo, e se o fósforo não tivesse enxofre bem na cabeça do palito, não poderia acender. Você pode tentar e tentar, mas se alguma química matou o enxofre dali, não acenderá, não haverá nenhuma luz. Mas se aquela química, o enxofre, for de encontro com o metal, ele permanece ali quando há o impacto, ele acenderá. E quando a verdadeira e genuína vindicação das Escrituras, a mensagem deste último dia, você vê a presença de Jesus Cristo, pois você ouviu falar do que ele fez em sua vida, e ouvindo as Escrituras dizerem que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, pouco antes da condição de Sodoma ser queimada com a ira de Deus, ver Jesus retornar no meio do seu povo, formado em carne humana e fazendo a mesma coisa que ele fez. Oh, Cristo devia levar nossas almas até a glória. Devia fazer algo por nós. Por quê? Está caindo naquilo. Ou você ouviu falar na Bíblia o que ele fez? Como que a mulher tocou suas vestes. Ele virou e lhe disse qual era o seu problema e sua fé lhe curou. Agora ele prometeu que ele faria aquela mesma coisa outra vez, pouco antes do mundo ser queimado, e o mundo estaria na condição de Sodoma. O Novo Testamento, o profeta, o Deus profeta, o profeta dos profetas, o Deus de todos os profetas, a plenitude corporal da divindade, Deus de manifestado em carne, o Criador de Gênesis. Aleluia! É a sua palavra. Ele disse que aconteceria. E vemos a condição de Sodoma, vemos o mundo naquela condição. Agora nós o vemos descendo e fazendo exatamente o que ele disse que faria. Agora nós ouvimos falar dele, agora nós o vemos. Ouvi falar de ti com meus ouvidos, agora te vejo com meus olhos. Amém. Eu o vejo com meus próprios olhos. Que hora deve ser a confirmação de sua palavra? Sempre quando a palavra é confirmada, é Deus falando na sua palavra, fazendo-se visível para que você possa ver. Agora, aqui está uma velha prostituta de rua, caiu no altar diante de Jesus e ela lavou seus pés com as lágrimas e o secou com seus cabelos. Deus honrou, ele disse, seja onde for que este evangelho for pregado, seja contado isto em lembrança dela. Por quê? Veja quão imunda ela era, mas algo tocou. Ela viu a palavra da promessa do jardim do Éden. A semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Ela viu o Messias que tinha nascido de uma virgem. Ouviu falar que ele tinha que nascer de uma virgem, mas eles ouviram que aquele homem estava na terra. Ela ouviu falar que havia um jovem rabi profeta que curou o enfermo. Ela creu naquilo. E aqui veio ela descendo pela rua, andando, olhando ao redor, e ela olhou ali, viu aquela grande festa acontecendo, chegou até a cerca, olhou pelo vão, e ali estava ele, e algo disse, aquele é ele. Estão vendo? Aquilo era tudo o que ela precisava para ser inspirada. Vem o que aconteceu. Ela viu a palavra de Deus feito carne. Ela tinha ouvido falar com seus ouvidos, agora ela viu com seus olhos. Agora todos sabem que temos uma promessa da condição da igreja no último dia. A igreja, na sua condição presente, nunca pode cumprir os mandamentos de Deus. A grande comissão nunca poderia chamar a noiva. Quem faria isto? Os pentecostais? Eu diria que não. Nenhum do restante deles. Esta é a palha que está no trigo. Esta saiu parecendo exatamente com o trigo, mas ali não havia nenhum trigo. Ele se abre, mas o grão sai dali, se organizam, se matam. Aí está onde morrem. São talos, mas o trigo tem que sair dali. Agora está começando a formar na forma da noiva. O grão do trigo que caiu no chão através das eras negras teve que morrer. Aquele crítico dizendo, por que um Deus de misericórdia que pôde abrir o mar vermelho permitiu
que aqueles pobres cristãos fossem comidos por leões queimados e tudo mais, assentado como se estivesse rindo daquilo. Pobre ignorante, ele não sabia, a não ser que caiu um grão de trigo no chão. Isto teve que morrer através das eras negras, como aquele outro grão de trigo tem que ir para baixo da terra para ser enterrado, para trazer a primeira reforma. Aquelas duas folhas de Lutero, o talo, tinha que vir para os wesleyanos depois para produzir o pólen. A borla, a grande era missionária, teve que vir do pentecostal para a restauração dos dons, quase para enganar o próprio eleito. Parece um grão de trigo quando o abre, não há trigo ali, é somente a casca, mas lá atrás então começaram a formar a organização da unicidade, a organização da trindade, de duas pessoas da igreja de Deus, todos organizados, exatamente a morte. E agora o que acontece, porém, é um escudo para o trigo, tem crescido através disso o tempo todo, agora está começando a separar-se, o trigo começando a aparecer. Essa não é uma era pentecostal, é a era do dia tardio, essa é a era da noiva, essa é a luz do entardecer, é quando Malaquias 4 deve ser cumprido para seguir o padrão de Deus, é Lucas 17:30 para ser cumprido. Esse é o livro de Jeremias e todo o restante que Joel falou desses dias. Esse é aquele dia. Ouvi, Senhor, e estava chegando. E, porém, agora vejo com meus olhos, apesar de que muitos quantos falsos personificadores se levantaram, aqueles Janes e Jambres com todos seus recursos para fazer tudo que Moisés fez, nunca o atingiram. Arão, de forma alguma, como Jó, sabiam que quem vinha... De quem vinha a sua inspiração, sabiam que isto era o diz o Senhor, e a mesma Bíblia que falou deles disse, eles viriam nesses últimos dias personificadores, aquelas denominações religiosas. Quando começou o primeiro, Moisés ou eles... Se eles tivessem começado primeiro, Moisés seria o imitador. Agora temos todos os tipos de discernimento e tudo mais que está tentando lançar sua mente distante da coisa genuína de Deus que Deus proveu. Será verdade através de sua escritura. Ouvimos falar disto com nossos ouvidos, agora vemos isto com nossos olhos. Amém. Creem nisto? De todo o coração. Inspiração. E naquele dia, quando o Filho do Homem está sendo revelado, um Filho do Homem, Jesus Cristo, manifestado no meio do seu povo, um homem desceu ali diante de Abraão e seu grupo, apenas um homem de aparência comum, poeira em sua roupa, tinha suas costas voltadas para a tenda. Disse, onde está sua esposa Sara? Não, S-A-R-R-A-S-A-R-A. A-B-R-A-A-O, não A-B-R-A-O. Chamou seu nome e disse, onde está ela? Disse, está na tenda atrás de ti, vou visitá-lo de acordo com o tempo de vida. E ela riu disfarçadamente, disse, porque ela riu? Agora ele prometeu, eram aquelas pessoas que estavam esperando um filho prometido. Agora, não me importa o quanto as pessoas agem nestas denominações, dizem que estão esperando o Cristo, suas ações provam que não estão. Isso é correto. Seus atos falam mais alto que suas palavras. Tudo o que estão pensando é em fazer membros denominacionais, mas existem algumas pessoas, uma aqui e ali, que estão esperando a vinda do Senhor. Elas estão observando, apesar de tudo, ele se revelará somente aqueles compreenderão. Apenas o eleito compreendeu quem ele era. Somente pense, existe talvez cerca de 3 milhões de pessoas, judeus na terra, não houve um terço deles que soube que ele estava ali até que ele já tivesse vindo e partido. Mas ele se revelou àqueles que estavam esperando. João Batista e os apóstolos foram chamados por João e assim por diante. E a cega Ana no templo. Simeão, o sacerdote que... Isto lhe foi revelado pelo Espírito Santo, que ele veria o Cristo. Todos aqueles grandes líderes religiosos, teólogos, tão cegos o quanto podiam. Somente a chuva pode fazer crescer a semente, se a semente já está ali, como você era primeiro um germe no seu pai, e ele não lhe conhecia. Mesmo assim, você estava em seu pai. Mas através do alicerce de sua mãe, você foi manifestado em sua semelhança, e então ele pôde falar com você. Deus, o grande Deus, se você tem vida eterna, então o germe da vida eterna estava em Deus no princípio, e você estava ali, você estava em seu pensamento, o seu nome e tudo mais, e ele, através da presciência, ordenou-lhe a ver isto. E você que não foi ordenado nunca verá isto. Mas recordem, no nome do Senhor Jesus,
A hora está aqui. Não quer você crer nele? Dê sua vida a ele. Eu tenho que parar, já passa das 9. Vamos inclinar nossas cabeças. Ouvi, Senhor, falar de ti. Agora te vejo. Senhor Jesus, abençoa estas pessoas enquanto esperam. Agora vou lhe fazer uma pergunta. Vou deixar o Espírito Santo, confio que ele fará, examinar sua mente, prová-lo, provar sua alma e ver se você realmente crê. E se você descobre que há um pouquinho de dúvida, você levantará sua mão dizendo: Senhor Jesus, deixa-me ver-te. Tenho ouvido falar de ti, mas nunca te vi realmente. Deixa-me ver-te. Eu crerei. Correto. Ótimo. Há alguém aqui que não o conhece como seu Salvador? Levante sua mão e diga: eu sou um pecador, mas se tu apenas me deixares ver-te, Senhor Jesus, manifesta essa palavra que estão falando. Sei como foi assim que Jó te viu. Sei que foi assim que Abraão te viu. Sei que foi assim que o restante te viu, porque foi a tua palavra prometida sendo vindicada. E eu vi todos os tipos de coisas e truques e tudo mais, mas compreendo que há uma mensagem dos últimos dias na Terra que foi falada através de um anjo no Rio, em 1933. Ouvi falar sobre os cultos de cura que estavam acontecendo e sei, quando aquilo acontece, não pode permanecer naquela mesma velha rotina denominacional. Isto não foi enviado para aquilo, mas nunca permaneceu ali. E se Moisés tivesse chegado e dito: vamos construir uma arca como Noé fez, sairemos do Egito flutuando o rio abaixo. Não, estão vendo? Não. Ele tinha uma mensagem de Deus, ele era manifestação. Aquele profeta aparecendo em cena deveria ter provado para Israel bem ali. Não tinham tido um profeta por 400 anos, não tinha um profeta, e aqui o profeta entra em cena. Eles deveriam ter sabido que algo aconteceria. Israel, outra vez, não teve um profeta por centenas de anos, e aqui vem Jesus. Jesus entra em cena, e a mulher no poço disse: Senhor, percebo que tu és um profeta. Agora, não temos tido um por 400 anos, porque ele sabia o que estava em seu coração, está vendo? Agora, nos foram prometidas as eras da igreja através de reformadores. Nós as tivemos, porém, ele prometeu em Malaquias 4 que ele manteria seu padrão nos últimos dias. O que aconteceria? Levar os corações dos filhos de volta à fé dos pais apostólicos para aquele próprio propósito. E a igreja está tão partida em denominações e ismos, tão destroçada que está morta. Foi uma portadora. E então ele prometeu, na hora da mensagem do sétimo anjo, os 7 selos seriam revelados. E os mistérios de Deus seriam revelados. Apocalipse 10. Quando o sétimo anjo começasse a soar sua mensagem, não o serviço de cura, a mensagem que segue o serviço de cura. Jesus era um grande sujeito, contanto que ele pudesse curar o enfermo, mas quando ele disse: eu e meu pai somos um, aquilo estava errado. Jó era grande até que algo aconteceu a ele. É sempre dessa maneira. Creia. Você o aceita agora? Levante sua mão, diga: eu creio nele, quero aceitá-lo. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Isso é ótimo. Agora permaneçam sentados bem quietos e orem só por um momento. Querido Deus, neste momento solene, haverá um tempo como este, quando realmente haverá um ribombar de trovão algum dia, e o Filho de Deus descerá dos céus com um alarido, com a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo levantarão. E cada um de nós sabe e está ciente esta noite, Pai, que teremos que responder por cada palavra que entregamos e cada palavra que dizemos, mesmo os pensamentos que estão em nossos corações, vamos responder por isso. E oro a Ti, Deus, no nome de Jesus, que Tu limpes cada coração que está aqui. Limpa o meu coração, limpa o coração desse povo, e que possamos estar preparados, Senhor, e que nossos olhos espirituais possam ser abertos nesta noite para ver a glória do Deus Todo-Poderoso. Nós ouvimos falar dele, ó Pai Deus. Nós oramos que Tu permitas que o vejamos. Concede isso, Pai, concede estas bênçãos, eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Recordem,
Em seu coração, onde você está sentado, faça o seu pequeno altar. Diga, Senhor Jesus, entra no meu coração agora. Dá-me algo em que eu possa segurar. Deixa-me sentir aquela inspiração que me diz que tu estás presente. Agora, que declaração para fazer ao povo? Que coisa para fazer? Agora, eu vou pedir ao Senhor Deus, quantos de vocês apanham as fitas? Vocês ouviram, Senhor, já é este o tempo? Não mostramos aquelas revistas de coisas um ano antes daquilo acontecer. A ciência está perplexa com isso. Ali estava o Senhor Jesus coroado e usando aquela peruca branca, como você vê na Bíblia, em Apocalipse 1 e Daniel. Juiz supremo do céu e terra. Bem ali, quando a ciência não pode nem mesmo ver isto, eles mesmos. E no observatório ali na Universidade do Arizona, ali embaixo no México, estão pesquisando, têm pesquisado pelos últimos 2 anos e ali isso lhes foi dito aconteceria. E o terremoto no Alasca, observe Hollywood cair no mar, observe e veja se não cai. Ele nunca me disse nada errado ainda. Será feito. E apenas observe e veja se não estamos vivendo nas horas finais da história. Ninguém sabe a que horas ele virá. Mas uma coisa eu sei, eu creio, na minha condição presente, se estou na minha mente correta e se eu não fosse um cristão, com certeza gostaria de ser um verdadeiro cristão da Bíblia, não um denominacional. Não fique descansando porque você gritou. Ouvimos aquilo nesta manhã, provamos através da palavra de Deus. É totalmente fora da vontade de Deus. Não faria nada exceto causar morte. Não fique no talo. Esteja na vida, está vendo? Tenha fé em Deus. Você crê que o Deus que fez esta promessa, que ele mesmo apareceu no livro de Gênesis e apareceu para Abraão e realizou aquele milagre, aquele mesmo Deus foi feito carne humana, nascido de uma virgem. Aquilo era uma teofania ali, naturalmente, mas então quando ele chegou em carne humana e o mesmo homem realizou as mesmas coisas, você não crê que se Deus pudesse obter uma pessoa que ele prometeu fazê-lo de acordo com Malaquias 4, um canal através do qual pudesse falar, ele realizaria a mesma coisa que ele disse que faria ali? Você crê nisto? Eu creio que ele faria também. Você crê que poderia ter a fé de tocar suas vestes, sua fé para tocar as vestes? Crê neste momento que algo está falando em seu coração que ele diria que você tem fé para tocar suas vestes? Crê que poderia fazer aquilo? Você levanta e toca com sua fé, então, não com emoção, apenas com fé absolutamente pura e inadulterada. Somente diga, Senhor, eu creio com todo o meu coração. Quero que tu me toques, porque eu ouvi dizer que fizeste isto agora, quero ver isto com meus próprios olhos, está vendo? Agora, não posso tocá-lo. É necessário que Deus faça o toque. Você crê que ele fará? Estou olhando bem para a minha esquerda aqui. Parece que há um canal, como eu falei, puxando para aquele lado. Sendo que eu dirigi isto desta maneira agora, isso chega maravilhoso. É uma senhora sentada ali com seu esposo. Ela não é daqui. É do Texas. Dallas. Ela está sofrendo. Seu esposo também está sofrendo. Ela está sofrendo de uma complicação. Teve uma operação. Isto é certo. Seu esposo sofre de algo em suas costas, um problema nas costas. Senhor e senhora Corbett, do Texas, Dallas, Texas, se isto é assim, levante sua mão. Sou um estranho para a senhora. Isto é certo? Não há forma no mundo para eu saber aquilo. O que é isto? Ouvi falar de ti através do ouvido, agora te vejo. Bem, o que quero dizer? Agora pergunte àquele casal. Nunca os vi em minha vida. Ouvi falar de ti com meus ouvidos. Agora te vejo com meus olhos.
Se você pode crer, Deus pode suprir sua necessidade. Aquele homem sentado ali com sua mão em seu queixo, com aquela pressão alta, o senhor crê que Deus o deixará bem, Senhor? Crê? Assentado com sua mão assim, o senhor crê que Deus o curará da sua pressão alta? Levante sua mão se o senhor crê. Correto, ele faz isto. Eu nunca ouvi o homem na minha vida. Nada sei sobre ele. Mas você ouviu o que Jesus disse aqui na Bíblia, que ele faria essas coisas. Agora você vê isto. Vem o que quero dizer? Se tu podes crer, todas as coisas são possíveis. Somente aqueles que creem necessitam a verdadeira, genuína fé para fazê-lo. Mas se podes crer nisto, Deus concederá. Há uma senhora sentada ali atrás, olhando para mim. Tem um papo em sua garganta. A senhora sentada ali perto dela, ela compreenderá que aquela senhora ali tem pressão alta também. Isso é certo. A senhora sentada próxima a ela tem um problema também. E ela não é daqui, ela é de Arkansas. Não estão conseguindo compreender isso, senhorita Phillips? Creia no Senhor Jesus Cristo e seja curada. Crê você nele com todo o seu coração? Aceita isso? Então você pode ter. Agora você diz, isso é misterioso. Não. Jesus disse, teu nome é Simão. Tu és o filho de Jonas, certo? Ouvi falar de ti com o meu ouvido. Agora te vejo com meus olhos. Agora não vê você o que aconteceu? Alguém apenas sentado ali, olhando, crendo, confiando, e de repente isso acontece. Estão vendo? Está sentindo melhor, filho, esta noite do que estava sentindo ontem à noite, sentado? Está tudo bem agora, você vai ficar bom. Sentado aqui ontem à noite, dando cabeçadas e tudo mais, agora nesta noite, ele se parece com um cavaleiro, hein? Ele estava um pouquinho confuso com as coisas, porém está tudo certo agora. E naquele dia, o Filho do Homem está sendo revelado. Bem, pouco antes de Sodoma ser queimada. Ouvi falar de ti com meus ouvidos, agora te vejo com meus olhos. Ouvi Jesus Cristo dizer que ele prometeu aquilo, vejo aquela promessa vivendo neste momento. Ouvi falar de ti com meus ouvidos, agora o vejo com meus olhos. Quantos creem que aquele é ele? Oh, Deus. Agora, enquanto estamos aqui, está ficando tarde. Amanhã à noite vamos ter um grande culto de cura. Esperamos o irmão Moy e eu estar aqui, orarmos por cada pessoa que deseja chegar através da fila. Porém, eu pensei ao falar sobre isso nesta noite, que ia fazer uma chamada de altar, mas então pensei, não. Isso disse ali, ouvi falar de ti com meus ouvidos, agora quero te ver com meus olhos. Agora ele está aqui. Você crê? Vamos colocar mãos uns sobre os outros. Recordem, o mesmo que prometeu que faria isso, disse, estes sinais seguirão aqueles que creem. Disse isso, você é um crente, diga amém. Então, o mesmo Deus que fez esta promessa, que você ouviu realizar, pergunte a qualquer uma dessas pessoas. Eu nunca as vi, nada sei sobre elas. Não ficaria conhecendo-as agora. É impossível para mim, porém, aquela escritura tem que ser cumprida. Bem, se ela é cumprida, mostra que estamos no tempo tardio. Saberemos que o Filho do Homem está pronto para vir, porque ele está se revelando em carne humana. É isso certo? Então sabemos que isso é verdade e você diz que é um crente nele. Você tem as suas mãos colocadas um sobre o outro. E se as suas mãos estão colocadas um sobre o outro, aquele mesmo Filho de Deus que está aqui para fazer isto, realizar-se os seus olhos, o mesmo Filho está aqui para dizer, eles sararão. O mesmo Filho de Deus. Eu ouvi que ele disse, se os crentes impuserem suas mãos, eles sararão. Eu ouvi isto com meus ouvidos, agora deixe-me ver isto com meus olhos. Ele prometeu fazer isto. Enquanto oro, vocês orem, Senhor Jesus, no nome do Senhor Deus do céu, deixa teu Espírito cair no coração daquelas pessoas, aquela fé genuína de Deus que confirmará esta promessa a eles, e que o Deus do céu cure cada um deles, enquanto eles obedecem os teus mandamentos, colocando as mãos um sobre o outro. Que assim seja, Senhor. No nome de Jesus Cristo, permite que isso seja assim para a tua glória.
Agora você crê que recebeu aquilo que você pediu? Algo em seu coração lhe diz. Você sente aquele pontinho da inspiração, diga, ora, está terminado. Acabou. O mandamento de Deus diz que poderíamos ouvir isto com nossos ouvidos, agora podemos ver isto com nossos olhos. Jó disse, ouvi falar de ti através do ouvido, mas agora eu te vejo com meus olhos. Agora você ouviu isso através da palavra, ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. Agora você vê isto agir com os seus olhos. Agora aquele mesmo Deus que disse aquilo, quando estas coisas tinham que acontecer, que os crentes nisto colocariam suas mãos sobre os enfermos e eles sarariam. Agora caiu isto em seu coração que você está curado, levante sua mão se caiu. Amém. Esta é a verdadeira cura apostólica. Você realmente quer dizer isto? Você crê nisto de todo o coração? Aleluia! Isto é tudo o que precisamos. Vamos colocar de pé e louvá-lo então. Obrigado, Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu o louvarei. Eu o louvarei. Louvarei o Cordeiro que morreu pelos pecadores. Dê-lhe glória a todos os povos, pois seu sangue lavou cada mancha. Agora você o ama. Agora vamos todos dar-lhe glória a todo o povo. Agora veja, se aquilo foi revelado por Deus, um canal que você foi salvo, o mesmo canal que lhe falou que você foi salvo, o mesmo canal que Deus moveu, como ele fez através de Jó e os profetas, ele moveu através de você, através daquele canal, como um cristão, através da sua divina revelação que você está curado. Então não há nada que evitará que isto aconteça. Então lhe damos glória, todos os povos, pois seu sangue lavou cada dúvida, lavou cada dúvida. Eu o louvarei. Eu o louvarei. Louvarei o Cordeiro que morreu pelos pecadores. Dê-lhe glória todos os povos. Pois seu sangue lavou cada mancha. Você não o ama? Quão maravilhoso ouvir falar de ti, Senhor, com meus ouvidos. E a fé vem pelo ouvir, mas agora te vejo. Deus se fazendo conhecido no meio de seu povo, como ele fez com Abraão. Através de sua promessa aqui que o Filho do Homem se revelaria nos dias em que o mundo estivesse na condição de Sodoma. E haviam 3 mensageiros que desceram do céu, e lá embaixo em Sodoma havia um grupo denominacional, e um Billy Graham e um Oral Roberts desceram até ali. E recordem como lhe disse, em nenhum lugar na história da igreja houve um mensageiro enviado universalmente à igreja até agora com seu nome terminado como Abraham, H-A-M, G-R-A-H-A-M, 6 letras. Para o mundo, o número do homem. Porém, Abraham tinha 7 letras no nome. Deus completou com um número perfeito. Estão vendo? E observem o que os mensageiros fizeram, os que saíram ali. Pregaram a palavra, os chamaram para fora, lhes disse para arrependerem. Mas aquele que permaneceu atrás com Abraão, realizou um milagre dizendo a Abraão o que Sara estava fazendo e pensando na tenda atrás dele.
E Jesus, que era aquele que estava nesta pessoa, disse: quando o mundo estiver na condição de Sodoma, como foi então o Filho do Homem será revelado outra vez. E todas as outras escrituras confirmando aquilo ser daquele modo. No princípio era o... E o verbo estava com... E o verbo era... E o verbo foi feito carne e habitou no nosso meio. É isso certo. Agora vemos aquela mesma palavra prometida de Lucas, de Malaquias, todas estas outras promessas de hoje, feito carne, habitando no nosso meio, pois ouvimos com nossos ouvidos, agora nós o vemos com nossos olhos, interpretando sua própria palavra. Não precisamos de interpretação humana. Ó igreja do Deus vivo aqui nos telefones, despertem rapidamente antes que seja tarde demais. Deus os abençoe. Eu amo. Eu amo. Porque Ele primeiro me amou. E comprou minha salvação. No madeiro do Calvário. Pode você imaginar, igreja, que você está olhando com seus próprios olhos a palavra viva de Deus manifestada. A promessa da hora nos últimos dias, olhando com seus próprios olhos para a palavra viva sendo interpretada na forma natural, Deus no nosso meio. Eu o vejo com meus próprios olhos, eu ouvi que ele faria isto. Todos os velhos sábios esperaram por esse dia. Agora vemos isto manifestado com nossos próprios olhos. Como muitos velhos gritadores metodistas, batistas, verdadeiros, genuínos pentecostais em sua era, almejaram ver isto acontecer. Muitos sabiam que isto aconteceria, mas estamos aqui nesta noite vendo isto acontecer. Oh, você não o ama. Agora Jesus disse isto, para que todos saibam que sois meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. Então, enquanto amamos, vamos cumprimentar uns aos outros e cantar: eu o louvarei, eu o louvarei. Correto. Eu o louvarei, eu o louvarei. Oh, louvarei o Cordeiro que morreu pelos pecadores. Dê-lhe glória, todos. Como vai? Povos, pois seu sangue lavou cada mancha. O que a rainha de Belsazar disse diante do seu rei naquela noite? Há um homem no teu reino que dispersa as dúvidas. O Espírito Santo, nesta noite, é um dispersador de dúvidas. Você crê nisto? O dispersador de dúvidas. Agora, o sangue de Cristo tira cada mancha. A mancha de dúvidas. Não há maior pecado no mundo do que a incredulidade. Pois aquele que não crê já está condenado. É isto certo? Aquele que não crê será condenado. Há somente um pecado, e este é a incredulidade. Fumar não é pecado, xingar não é pecado, adulterar não é pecado, mentir não é pecado. Estes não são pecado, são o resultado da incredulidade. Incredulidade, você o faz porque não crê. Se você realmente crê, não o faz. Oh, que maravilhoso! E o sangue do Cordeiro lavou cada dúvida. Cremos em sua palavra enfaticamente, cremos que a palavra foi feita carne, cremos que a palavra é feita carne através da vindicação